mais fontes de revelação do que a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra, mas a fala direta, há outras referências que também podem ser palavra de Deus. Então, o ponto que chegamos aqui é pensar que a ministração dos serviços sagrados está sujeita à convicção espiritual do ministrante. Então, muitas vezes há essa perspectiva de que aquele que atende o culto é quem tem autoridade, e este que tem autoridade fala da parte de Deus. Se fala da parte de Deus, é palavra de Deus, é inspirada, tem tanto peso quanto a Bíblia. Como é que você chama mesmo? Rogério. Você perguntou semana passada, e se num domingo um ancião fala uma coisa e no outro domingo o outro ancião fala outra coisa? Eu li os comentários do YouTube durante a semana, e alguém respondeu dizendo, e aí este alguém é alguém que se manifestou lá e é o relato que nós temos. Quem se manifestou disse, cada um segue a palavra que lhe couber melhor. Entende? Então, você acredita no ancião que você quer acreditar. Então, se você está querendo divorciar, você vai no dia do divórcio. Se você não quer divorciar, você vai no dia do outro que fala para continuar casado. Não, se bem que divórcio lá é assunto sério, né? Esse não é um que fica mal entendido, né? Mas então, a gente tem esse problema que essencialmente é um problema de revelação. Citamos esses outros dois artigos. O artigo 24, olha para você ver. O serviço no culto nas casas de oração são presididos pelos anciãos ou cooperadores do ofício ministerial, os quais devem vigiar na liberdade do Espírito Santo em todo o tempo, para que nenhuma coisa estranha ao santo evangelho seja manifestada. E os presbiterianos dizem, amém. Não é? Quem está dirigindo o culto, quem está na responsabilidade da liturgia, que zele pelo culto para que nenhuma coisa estranha aconteça. Agora, o que é uma coisa estranha ao evangelho? Aí a gente vai ter divergências, né? No que nós percebemos ser o evangelho e no que os membros da congregação cristã do Brasil pensam. Artigo 41. A fim de conservar a unidade do Espírito entre o povo de Deus, são realizadas anualmente reuniões gerais de ensinamentos. Rapaz, quem aí ficou falando que lá no Estudo da Teologia e lá no Ensino a Bíblia? Tem reuniões anuais de ensinamentos. Na cidade de São Paulo, os irmãos anciães da Congregação Cristã do Brasil de todo o país, formando o Conselho Geral de Anciães, assim como os que vierem do exterior e que seguem a mesma fé e a mesma doutrina, cujas deliberações suprirão as eventuais omissões deste estatuto. Então, sobre aquilo que o estatuto não fala, os anciãos reunidos no Brás falam. Então, isso é a fonte de revelação. Você leu Abacuque essa semana? Você leu Abacuque essa semana? Brincadeira. Oi? A reunião de anciãos, anciães são só homens. Então, seria um concílio. É o equivalente a um concílio reunido ali para discutir. Irmãos, a reunião de concílios em si é bíblica, né? A gente tem isso lá no texto de Atos. Circuncida ou não circuncida? Atos 15, os apóstolos e os presbíteros, os anciãos, né? Presbítero é aquele que é mais velho, eles se reúnem na igreja, se reúnem em Jerusalém, para debater teologicamente o tema. A diferença é que os concílios da IPB, como a gente tem em julho, o concílio ali em Atos, são discussões amplamente teológicas. Eu vou citar para você notas dos concílios dos anciãos e você vai ver que parece ser um direcionamento mais de usos e costumes, faça e não faça, do que um direcionamento de a Bíblia nos ensina a fazer dessa ou daquela forma. Irmãos, a Constituição da Congregação Cristã do Brasil pode ser lida em 20 minutos, entende? Então, é óbvio que aquilo que se espera da prática e da crença do povo de Deus não está contido ali. Então, na prática, se o que não está claro no estatuto, se o que está omitido no estatuto precisa ser explicado pelos anciãos, então os anciãos vão explicar quase tudo sobre
a vida cristã, entende? Então, os direcionamentos vão sempre vir desse corpo ministerial, como eles chamam. Serão também realizadas reuniões da mesma finalidade em outros estados, que deverão ser presididas pelos irmãos anciães mais antigos. Então perceba que a antiguidade quanto à ordenação é fator primordial. Os mais antigos sempre têm a preferência. Os mais antigos que presidem as reuniões gerais anuais. Nelas deverão ser expostos os mesmos ensinamentos apresentados nas reuniões gerais em São Paulo, conservando-se a unidade do Espírito, o fundamento da fé e da doutrina. Então, tudo vai ser centralizado ali no Brás, por mais que você tenha reuniões em outras regiões do país, essas regiões estão cativas a replicar aquilo que foi decidido no Brás. O tema da nossa aula é diferenças entre a IPB e a CCB. Nós, presbiterianos, também temos concílios, né? Agora, no mês de junho, nós teremos 7 dias de reunião convocados aí por documento. O dia todo, a previsão é que a gente tenha manhã e tarde, né, um período completo de reunião, e todas as noites da semana culto ao Senhor, para debater assuntos, né? Pastor, posso ser legendário? Vamos ver se o Supremo Concílio se posiciona sobre o assunto, né? Senão, vamos subir a montanha. Qual é uma diferença fundamental? Qualquer pessoa pode chegar até o Supremo Concílio. Qualquer um. A Roseli tem um documento questionando uma prática equivocada da igreja. Irmãos, a nossa igreja decidiu aderir ao trízimo, não pode. Ela vai escrever ao presbitério, que é a responsabilidade da cidade de Guarulhos. Então, os pastores e presbíteros que zelam pela cidade de Guarulhos vão debater o assunto da Roseli. Resolveu o assunto? Então não é necessário subir a instância. Não resolveu? A Roseli pode recorrer ao sínodo, que é regional. Nós de Guarulhos fazemos parte do sínodo norte paulistano. O presbitério disse, tá certo, é o trízimo mesmo, a gente que mandou o pastor Lucas fazer isso. A Roseli está descontente com a resposta, ela vai para o sínodo. Se o sínodo não resolve ou resolve insatisfatoriamente, havendo uma resposta insatisfatória, a Roseli tem meios documentais para ter o seu assunto discutido no Supremo Concílio. Então, irmãos, há uma clareza na discussão dos assuntos. Há uma abertura para que Guarulhos mande um documento para o Supremo Concílio, para que um membro numa igreja no Acre, no Pará e no Rio Grande do Sul também mandem documentos ao Supremo Concílio. Então não há essa centralidade, tá bom? A gente fala às vezes o presidente da IPB. O nome correto é moderador do Supremo Concílio. Porque enquanto o Supremo Concílio está reunido, o presidente modera a reunião. Ele é só o relator da CPI, entendeu? Ele está só conduzindo as coisas. E enquanto o concílio não está reunido, enquanto não há plenário, ele é o representante legal. E aí ele vai ser a figura que representa a igreja. Então não há nenhuma importância além disso. Pode ser um pastor, pode ser um presbítero, qualquer membro da liderança vai ser eleito para mandato. Tá bom? Nem sempre a antiguidade é o melhor caminho, irmãos. Nem sempre. Se for assim, a gente tem que rasgar 1 e 2 Timóteo da Escritura. Paulo está dizendo, tu, jovem Timóteo, encontra homens fiéis e idôneos, ensina eles. Bem, se é meramente pela idade, Timóteo, que é o jovem pastor, Paulo fala dele assim, a gente tem um problema, né? A gente tem um presbítero, um bispo ou um ancião que é jovem demais para sê-lo, não é digno de ser ouvido. Então a gente tem um problema biblicamente, mas obviamente a gente sabe que não é. Bem, documento que está aí na tela, meu irmão. Eu acho que você não vai conseguir ler o QR Code, mas se você, por curiosidade, quiser pesquisar no Google, esse é um documento público, tá bom? Ele está disponível aí no site da Congregação Cristã do Brasil e você pode acessá-lo livremente. Por que domingo passado a gente foi assistir a escola dominical na reprise e não tinha reprise?
Por que que o nosso vídeo caiu? Só o YouTube nos dirá, né? Só o YouTube nos dirá. Mas veja, se aquilo que não está claro no estatuto precisa vir dos anciãos reunidos no Brás, no último mês, essa carta circular data de 24 de fevereiro de 2026, tá bom? Isso é um mês atrás, né? Nós não teremos um mês desse documento ainda. Eu quero ler o documento na íntegra, para você entender essencialmente quais são as motivações, quais são os desejos, quais são as instruções dos presbíteros ou dos anciãos. Ao ministério e irmandade, a paz de Deus. Aconselhamos a cada irmandade não repassar, nem assistir vídeos ou áudios ou publicações veiculadas na internet, que se dedicam a atacar a imagem da irmandade, instituição e do ministério, inúmeras vezes distorcendo fatos com sensacionalismo e inverdades, visto ser flagrante o mau intento deste trabalho perverso. Esses que assim agem não buscam construir absolutamente nada com essa atitude e nem se interessam em promover bem algum ao povo de Deus, desejando unicamente incentivar a confusão e a insegurança em seus ouvintes com tais materiais. Esse tipo de trabalho é feito com o abandono da ética e da união, revelando uma postura ofensiva e danosa, distinta ao comportamento sereno e prudente que a fé cristã nos ensina. Os efeitos práticos planejados dessa conduta são disseminar discórdias, gerar confusão, perturbar a paz da irmandade, dividir sentimentos e afetar a credibilidade da instituição religiosa. A palavra de Deus, agora chegou, a palavra de Deus sempre nos orientou à vigilância contra aqueles que causam males à obra. Por isso que nós temos essa aula. Nós estamos vigiando aqueles que causam males à obra. Por isso estamos falando do assunto. Recordamos a advertência do apóstolo Paulo a Timóteo para que se guardasse Alexandre o latoeiro devido aos males que lhe causou. Dessa mesma forma, hoje devemos nos guardar das práticas que visam apenas trazer inquietação e jamais promoverem o bem comum da igreja. Portanto, em negrito, recomendamos à querida irmandade que evite o consumo desses conteúdos maldosos que não trazem nenhuma edificação espiritual e muitas vezes apoiam rumores sem fundamento. É prudente guardar nossos olhos e ouvidos daquilo que não provém da verdade e da caridade. Ainda aproveitamos a oportunidade para esclarecer a importância de compreender a dinâmica das redes sociais. Muitos canais utilizam títulos chamativos e capas de vídeo impactantes apenas para atrair a curiosidade. O objetivo muitas vezes é obter visualizações, cliques ou views que podem gerar monetização e lucro de quem publica, independentemente da veracidade do que é dito. Desta forma, a irmandade deve estar ciente que o simples ato de clicar ou assistir, mesmo que por curiosidade, gera engajamento e incentiva a continuidade dessas publicações. Mais uma vez em negrito. A recomendação é não acessar os canais com esse tipo de conteúdo. Todavia, se involuntariamente acessar para colaborar com um ambiente digital mais saudável, orientamos o proceder ao encontrar desinformação ou ofensas. As plataformas, como o YouTube, possuem ferramentas de segurança para sinalizar conteúdos impróprios. Ao identificar um vídeo com informações falsas ou ataques à honra, pode-se utilizar a opção denunciar da plataforma, geralmente nos 3 pontinhos ou no ícone da bandeira, selecionando opções como desinformação, assédio ou conteúdo enganoso. Agir assim demonstra zelo e prudência, evitando informações equivocadas evitando que informações equivocadas alcancem mais irmãos e irmãs, preservando a paz no nosso meio.
E aí tem mais um restante de carta aqui. Julgue você. Eu estou lendo o documento. Julgue você. Qual a motivação de não permitir que não sei se posso chamar de membros, porque a Constituição diz que não há membros da congregação, mas de recomendar à irmandade nunca jamais consumir e, caso consumir sem querer, denunciar no manual que se segue. 3 pontinhos, bandeira, assédio, desinformação. E foi assim que o nosso vídeo do YouTube saiu do ar semana passada. Estamos usando capa chamativa, thumbnail, clickbait para ganhar acessos. Irmão, a gente faz isso aqui todo domingo, há 50 anos. Entende? A capa do YouTube é a mesma de todos os vídeos. E nós não dizemos, venha ver o que este pastor falou sobre. Nós dizemos, quais as diferenças entre nós e outra denominação. Entende? Por que você acha? Pastor, posso consumir conteúdo pentecostal? Pode, ué. Pode consumir, ué. A turma ouve Cassiane. Você acha que eu não sei que você lava a louça ouvindo... Tem aquele pastor, né? Cadê aquele que gosta dele? Aquele que gosta dele. Pastor presbiteriano, que ele fala assim, vou cantar Cassiane na igreja? Não vou. Vou lavar a louça ouvir Cassiane? Claro. Julgue no seu coração. Ai, pastor, você não tem medo do pessoal começar a assistir pregação de outra denominação, abandonar a IPB e ir para outra denominação? Meu irmão, fala a verdade. O camarada que depois de andar todas essas milhas, ele volta para a neopentecostal e ele vai fazer sacrifício de pecado no monte, e fazer vigília da madrugada, vestindo pano de saco e ato profético. Ele entendeu? Ele não entendeu. Não adianta segurar o sujeito, ele não entendeu. Então, não é, nossa perspectiva presbiteriana, não é o simples cercear que faz com que a igreja seja segura. Pelo contrário, a gente quer que a igreja entenda, tenha maturidade e conhecimento bíblico para olhar algo e falar, isso aí não é bom não. E você poder fazer isso no teu coração. Essa é a perspectiva cristã, entende? No final das contas, meu irmão, se você for perceber quem são aqueles que nunca deixam os que pensam diferente falar, reflita no seu coração, no seu conhecimento. Quem são, na história do mundo, as pessoas que nunca aceitam seus opositores falarem o que pensam? Quem são? Entende? Então, meu irmão, fala. Nós estamos abertos ao debate, abertos à conversa, teremos alegria em te ouvir. O dia que eu conheci um muçulmano aqui em Guarulhos, aqui na porta da igreja, a primeira coisa que eu falei foi, rapaz, e como é que é lá? Vocês têm um templo aqui em Guarulhos? Não, templo não, a gente tem um lugar de... E onde que fica? Lá na Vila Rio, do lado do estádio ali. Sabe o estádio ali que tem ali na Vila Rio? O campinho de futebol ali perto do Fonte Nova? Enorme. Você sabia que tem lá? Claro que você não sabia, você não conversa com eles. Você quer evangelizar eles como? Está entendendo? Então, meu irmão, vá, conversa, ouça, ouve o que o outro tenha falado. O outro, mas ele vai falar desinformação. Aí você informa ele. Se alguém for desinformado sobre Jesus, qual é a tarefa do crente? Informar sobre Jesus. Terminando a EBD, meu irmão, a gente tem evangelismo hoje, tá bom? Você que pode ficar uns minutinhos a mais e a gente vai andar aqui pelo nosso bairro em evangelização. Bem, vamos aos documentos. Estamos desinformando a igreja? Não. Nós não estamos desinformando a igreja. Nós estamos... desde domingo passado, e não iremos para o próximo domingo, esse assunto desfecha hoje. Estamos falando sobre documentos, tá bom? Então perceba o problema dos documentos. Reunião Geral Anual de Ensinamento, 86ª Assembleia de 2022, 14 a 17 de abril de 2022. O assunto diz nos seus termos sobre a graça de Deus para a salvação do homem. O que se crê sobre a graça de Deus para a salvação do homem? A salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa,
nem em verdade poderia ser, sendo a obra graça divinal, concessão maravilhosa de Jesus, que por seu sacrifício abriu-nos a revelação de sua palavra, e por ela, mediante a fé, franqueou-nos o acesso a Deus, dispensando o Espírito Santo nos nossos corações. E os presbiterianos dizem, amém. Glória a Deus. Cremos igualmente. Cremos que Deus é livre. O Senhor tem feito muçulmanos sonharem com Jesus e se converterem. Eu é que vou dizer que Deus não age? Deus é livre. Ele faz o que Ele quiser. Ele faz voar um folheto evangelístico na varanda do teu apartamento, meu amigo. Você vai ler e vai se converter, porque ninguém resiste à obra do Espírito Santo. Cremos nisso. Só os presbiterianos são salvos? Jamais, meu amigo. Salvos são aqueles que creem em Cristo, entenderam o Evangelho e fiaram os seus pecados e a condenação deles na pessoa de Jesus. Salvação é isso. Tópicos da Assembleia de 28 a 31 de março, de 1º de abril de 1961, que nos seus termos diz sobre a doutrina do batismo. Quanto a se batizar, sendo servo de Deus, um mandamento do Senhor, para cumprir o mandamento, deve usar as palavras, em nome do Senhor Jesus, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o Evangelho de São Mateus, conforme Atos 2, pois o sacramento que está cumprido é um mandamento do Senhor Jesus. Sempre temos considerado que todos sejam batizados, segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio dessa obra. Os presbiterianos dizem amém. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos, todos somos iguais, e quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Não dá para falar amém, né? É o documento. Você entendeu? Entendeu? Vocês da Congregação Cristã do Brasil não aceitam quem não é da igreja de vocês. Claro que aceitamos. Olha aqui, 2022. Mas quando convém, Irmandade, 1961, quem não for batizado entre nós não é irmão em Cristo. Meu irmão, quando se destituíram as nossas famílias em função da igreja? Quando isso aconteceu? Quando Jesus ensinou isso? Meu irmão, como que eu vou dizer, se o seu pai e a sua mãe não são batizados, você não deve considerá-los? E quantos dos nossos presbiterianos aqui que têm pai, mãe, família, irmãos, amigos em outras igrejas? Em outras igrejas genuinamente cristãs, porque nós cremos de fato que a salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa, mas há uma duplicidade de pensamento nos documentos ao instruir a comunidade no geral que quem não for batizado neste batismo não é irmão em Cristo. Lembra do Francesco? Lembra lá do italiano? Tem que ser batizado por imersão. Se um presbiteriano hoje for para a Congregação Cristã do Brasil, o que você acha que vai acontecer com o batismo dele? Você nunca foi batizado. Mas, pastor, presbiterianos rebatizam. Nós batizamos. Quando nós recebemos alguém que não foi batizado por uma igreja fiel, então nós não aceitamos esse batismo, porque ainda que a fé em Jesus seja verdadeira, a instituição ou a autoridade de quem o batizou não era válida. Foi aqui que eu ouvi o exemplo de alguém que, tipo, um primo batizou outro primo na piscina do prédio? Eu ouvi um exemplo desses, eu não vou lembrar da história toda para contar. Porque nós não as consideramos igrejas genuinamente cristãs. Entende? Por que vocês batizam católicos, vocês presbiterianos? Por que a presbiteriana batiza aqueles que vêm da igreja católica? A igreja católica é uma igreja genuinamente fiel a Cristo? Não. A salvação pregada pela igreja católica está na pessoa de Jesus e na fé exclusivamente em Jesus? Não.
está nos sacramentos, está na igreja, está na administração dos 7 sacramentos criados, não só dos 2 ensinados por Jesus. Há uma dependência de fatores humanos para a salvação. E os presbiterianos não creem que isso seja válido. Por isso nós não a consideramos uma igreja genuinamente cristã. Não há sinais de uma igreja cristã. Então vocês só consideram irmão quem é igual a vocês? Lógico que não. Quantos de vocês que estão aqui vieram de igrejas assembleianas, vieram de igrejas batistas, foram transferidos de outras igrejas e já batizados? Então, a fé é em Cristo, o batismo é em nome de Jesus. O que é necessário para o batismo é um coração que crê com fidelidade e uma igreja genuinamente cristã, que tem, por ser genuinamente cristã, autoridade para batizá-lo. Se o seu primo batizou você lá na piscina do prédio, nas férias, com muita fé, eu entendo a sua fé. Eu entendo a sua vontade. Mas o seu primo não tinha autoridade para fazer isso. Entende? Você quer muito. Quem não tirou a habilitação e quer tirar? Quem não tirou e quer tirar? Quer tirar, Sofia? Se eu fizer no Photoshop lá em casa uma CNH bonita para a Sofia, bonita, bem feita, com a foto de perfil do WhatsApp, e eu dou para ela, e ela tem CNH agora, ela está apta para dirigir? Não está apta para dirigir. Quer dizer que, mas ela vai falar assim, mas eu paguei o Lucas, eu paguei para ele fazer minha CNH, e o policial vai dizer, quem é Lucas? Entendeu? Então, a autoridade da igreja também é necessária. Quem que você falou de igrejas reconhecidas ou não? Ouvia muito meu pai falar isso. Aonde que está um documento que diz quem é e quem não é? O Supremo Conselho tem um documento, a gente tem um lugar no YouTube, no Google, que você coloca quais são os critérios. Porque hoje em dia a gente tem milhares de igrejas, né? Igrejinhas de parede preta e tudo acontecendo. Então, como é que a gente define isso? Onde a gente acha isso? Vamos ir além da IPB? Tem que ter critério. Vamos muito além da IPB, não vamos falar de presbiteriano, não. Vamos falar de escritura. Quais são as três apenas características de uma igreja genuinamente cristã? Quais são as 3? Vamos lá. Pregação fiel da palavra, administração correta dos sacramentos, batismo e ceia, e disciplina eclesiástica. Meu irmão, a gente não é cheio de critérios, não. A Bíblia diz que isso aqui caracteriza uma igreja genuinamente cristã. Se ela tem parede preta, parede branca, se ela crê na continuidade dos dons espetaculares ou não, não está contido. Essa igreja precisa crer genuinamente, precisa fundamentar a salvação em Cristo. Precisa crer e administrar corretamente os sacramentos. Posso dizer isso da católica? Que eles administram corretamente os sacramentos? Não posso. A turma come o pão, não bebe o cálice. Entende? Então, eu preciso. Você agora vai virar o juiz superintendente das igrejas da sua rua? Não, meu irmão, não vai. Ai, pastor, nossa, eu estou evangelizando um amigo, não sei se ele vai precisar se batizar. Fala de Jesus, irmão, batismo a gente vê, lá com a igreja que ele for ser membro, a igreja lá tem autoridade para decidir, entende? Então, a gente está nesses 3 tópicos, não interessa se é membro da nossa igreja, se crê na nossa expressa doutrina ou não, entende? A salvação está condicionada a Cristo e não à autoridade da igreja. Então, veja o problema aí, né, que fica, aqueles que não são batizados na irmandade, então, meu irmão, eles não são nem irmãos em Cristo, muito menos outra coisa. E aí, os relatos que nós ouvimos, o que não está nos autos, e aí estamos falando daquilo que ouvimos, é que quando alguém decide deixar a congregação cristã do Brasil, se torna um estranho aos antigos irmãos de congregação, se torna um estranho, às vezes, para amigos de infância e pessoas que sempre tiveram um excelente relacionamento e, por vezes, sofrem algum tipo de perseguição dentro do próprio lar. Seus pais, seus irmãos, seus parentes, se não esposas e maridos, quando há alguém que decide sair e ir para outra denominação, vão sofrer esse cerceamento da liberdade. E isso acontece porque o batismo é salvífico também.
Outro problema do batismo. Irmãos, não cremos que o batismo salva. Nós cremos que o batismo é um sinal visível daqueles que creem em Cristo. Se o batismo salva, por que Jesus disse que tem joio e trigo na igreja? Entende? Se existe crentes verdadeiros e falsos, o batismo não tem como o batismo salvar. Mas pastor, como que funciona então? Então, quem crê em Jesus se submete ao batismo. Todos os que foram batizados, todas as pessoas batizadas serão salvas. Tem gente que foi batizado e que não tem genuína fé no coração. Jesus disse isso. No último dia vocês dirão, em meu nome fizemos isso ou aquilo. Jesus está dizendo que pessoas que se chamam pelo nome de Jesus não são verdadeiros crentes. Agora, é possível que alguém seja crente, creia em Cristo, seja salvo e não tenha sido batizado? Claro que é possível. Alguém se converteu num leito de hospital e morreu na UTI. Vai batizar quando? Por imersão, então? Como? Entende? Cai um avião com 6 ateus e um crente, parece piada ruim, né? No meio do deserto do Saara. E o último mês que eles têm de comida ali, depois vão morrer de fome, os outros 6 ateus são convertidos pelo único crente. Mas todos eles foram para o inferno, porque no deserto do Saara não tem água para emergir. Não é possível. Batismo não é para salvação. Se eu creio que o batismo é para salvação, e o único batismo que vale é o da minha denominação, logo, quem não é da minha denominação, não é salvo. Aqui é um problema grande. É a expressão comum de se usar, não dos autos, mas dos relatos de pessoas que saem da CCB. Que absurdo, não é desse jeito. Você que está no YouTube, me diga se é assim ou não, meu irmão. Só você pode dizer, só você que está aí que tem autoridade para dizer se é de fato assim ou não. E nós vamos acreditar no que você está dizendo. Dizem que sair da CCB é a expressão saiu da graça, caiu da graça. Quem não está mais na denominação, na instituição, não está mais na graça de Deus. Sabe quem fala isso? Católicos. Católicos falam isso. Samuel pediu a palavra primeiro. Samuel, Juliano, e eu vou continuar aqui, tá bom, irmãos? Porque domingo que vem eu não vou retomar o assunto. Reverendo, só pegando um gancho na pergunta da Carla, os irmãos da nossa igreja podem ter acesso a todas as decisões do Supremo Concílio. Você acessa lá o site do iCalvinos e todas as decisões desde a década de 50 estão disponíveis para ser acessadas. Samuel, mas tem uma igrejinha na minha rua que o Supremo Concílio não se manifestou, porque é impossível o Supremo Concílio se manifestar sobre todas as igrejas que nascem no nosso país. Nós temos aí uma média de que cada semana no nosso país nós temos mais de 20 novas igrejas que nascem por semana no Brasil. O Supremo Concílio se manifesta primeiro por provocação, ele não se manifesta por vontade própria, sobre algum documento de algum presbitério, de algum sínodo. E o Supremo Concílio veio se manifestar acerca da Congregação Cristã do Brasil em 2022, que foi quando subiu um documento e o Supremo Concílio entendeu que não é uma igreja verdadeiramente genuína. Então, por isso que a gente precisa analisar caso a caso, porque o número de igrejas para o Supremo Concílio se manifestar é muito grande, é praticamente impossível fazer isso caso a caso. E aí cabe ao conselho local, aos presbitérios locais, olharem de cada membro que chega, da onde que veio, o tipo de batismo que foi efetuado. Né? Perdão, Carla, respondi metade da pergunta. Mas o seminarista é eficiente. Então, você tem lá no digesto do iCalvino, você consegue pesquisar por nomes, tá bom? Irmãos, eu vou liberar a palavra só para a Juliana, tem mais irmãos que querem falar, mas eu preciso correr com a aula, que a gente está aqui do meio para o final, tá bom? Se tiverem perguntas não respondidas, alguma coisa que a gente não consiga tempo, fico à disposição dos irmãos para, ao fim, a gente desfechar. E as pessoas que são casadas, aí, o que acontece? O apóstolo Paulo ensina. O que o apóstolo Paulo ensina, irmãos? Crentes casados com ímpios. O que Paulo ensina? No caso da congregação. Então, a pessoa pegou e foi instruída pela palavra, foi para uma outra igreja, porque, como você falou, os parentes, essas coisas assim, não existe mais. Sim. Mas aí, a pessoa casada, aí o marido fala tchau? Vou ficar ainda com o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo assim, se quando o marido ou a esposa é convertido ao Senhor, deve apartar-se, Paulo diz, não procure separação. Pelo contrário, você, pelo convívio,
A mulher crente santifica o marido ímpio, o marido crente santifica a mulher ímpia. Paulo diz até, de outra sorte, vossos filhos seriam ímpios. Você tem a oportunidade de discipular os seus filhos. E Paulo diz assim, contudo, se a parte não convertida, se aquele que permanece ímpio quiser apartar-se, então deixe que se aparte, não há o que fazer. Se o marido decide abandonar a esposa porque ela foi convertida, não há como amarrar esse marido, entende? Não há como prendê-lo. A mesma coisa para mulheres. Então, eu acho que essa é a instrução do apóstolo Paulo. O que acontece lá? Eu queria que a gente não se pronunciasse. Porque de família a família, entende? É graça do Senhor sobre cada lar. E talvez tenham pessoas nos assistindo que estejam nessa exata condição. Sabe? Olha, eu estou no meu coração entendendo melhor o Evangelho, mas eu tenho medo do que vai acontecer, né? Então, a gente sabe que isso... Vou segurar... Muito difícil, né? Muito difícil. Então, irmãos, aqueles que estão nessa decisão, meu irmão, você não precisa chegar com o pé na porta e a partir de agora ficar cantando música presbiteriana na sua casa todo dia no café da manhã, querendo ler a Bíblia e forçar a tua família. Paulo está dizendo, pelo convívio, pelo bom procedimento, é a expressão de Paulo. Pelo seu bom procedimento, o ímpio que vive com você será ganho. Quer dizer que você nunca vai falar por Jesus? Não. Quer dizer que não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Seja crente. Viva como um crente em casa. Testemunhe de Jesus. Evidencie a sua salvação através dos seus atos. E deixa o Senhor tratar com a sua família. Pastor, quer dizer que eu nunca vou chegar na decisão de ir para uma igreja, de assumir uma membresia, de viver uma vida com Jesus? Também não. Você não vai chegar com o pé na porta. Mas um dos mandamentos da Escritura é estar na comunhão com a igreja, é receber o batismo do Senhor, é tomar a Santa Ceia. Como é que você vai participar dos sacramentos, como é que você vai estar na comunhão da igreja, se você decide nunca se indispor, porque você não quer decepcionar aqueles que pensam diferente de você. Então, nosso país é um país de liberdade religiosa. Graças a Deus por isso, por enquanto, né? Então, enquanto você pode, seja livre. Use da tua liberdade. Mas, pastor, eu vou sofrer um dano. Todo aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguições. Paulo diz para Timóteo, todo que vai viver piedosamente vai padecer perseguições. Se você não for perseguido nisso, você vai ser perseguido em outra coisa. Sermão de hoje à noite. Esse assunto a gente deixa para mais tarde. Tópico no site. Está disponível lá no site, um dos tópicos. Isso não é Constituição, é uma proclamação pública disponível para acesso de qualquer pessoa aqui presente. Não é correto denominar as igrejas evangélicas de seitas. Essa palavra, neste particular, designa sistema religioso divergente de religião dominante. Então, a Congregação do Brasil diz para os seus membros no site, não digam que nenhuma igreja é seita. Não pode categorizar ninguém assim. Isso é 11h99, meia-noite, virou abóbora. 1977, tópico 5. A sociedade secreta e religiões diversas. O povo de Deus não deve se envolver com sociedades secretas, nem frequentar religiões, credos e outras formas de doutrinas. Você não pode... Não, a gente respeita todo mundo. Mas se algum dos nossos for lá, você vai se ver comigo se você for num credo diferente do meu. Pastor, você está pondo ameaça. Surgiram ultimamente certas religiões estranhas que vêm iludindo a muitos, principalmente a mocidade. Estejamos todos advertidos contra a ação e influência desses emissários portadores de doutrinas estranhas.
Assembleia de 28 a 31 de março de 1961, frequentar seitas. Vou pular aqui para o segundo parágrafo, aqui, me acompanha no negrito aqui embaixo, para a gente ganhar tempo. Assim devem tais irmãos serem exortados com veemência, e se porventura não renunciarem a tais hábitos, não serão mais considerados como irmãos e impedidos assim na comunhão da igreja. O que causa isso aqui, meu irmão? Você frequentar seitas onde predomina o saber e a ambição do homem. Além do espiritismo, tem ido nossos irmãos, aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo, devem saber discernir a moeda falsa da verdadeira. Sabemos que somos guiados, todavia não é possível admitir nossos irmãos frequentando seitas e denominações estranhas à nossa fé. Se você, em algum momento, frequentar outra igreja, a recomendação documental é que você seja duramente exortado e que você seja excluído e que você não seja considerado irmão. E quem não é considerado irmão, o que acontece com ele? Caiu da graça, está fora da igreja, foi renegado na salvação, entende? Olha como o sistema se desenha. Documentos. Eu estou falando sobre documentos acessíveis para qualquer pessoa. À vista disso, o Supremo Concílio da IPB em 2022 resolve qual é a postura da denominação. Pastor, isso é o que a igreja de vocês pensa? A primeira igreja de Guarulhos pensa isso? Não. A denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, se pronunciou por documento em 2022 dizendo: quanto às consultas do Presbitério de Niterói e Sorocaba e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, sobre como devem ser recebidos na IPB membros de igrejas pentecostais, congregação cristã ou Assembleia de Deus, bem como pessoas que professam a fé em igrejas reconhecidamente evangélicas, mas que não pertencem à Confederação Evangélica do Brasil e também não concedem carta de transferência a outras denominações. Essa é a consulta. Como a gente recebe como membros pessoas que querem vir dessas igrejas citadas e de outras reconhecidamente evangélicas que não dão carta de transferência. Meu irmão, você acha que se eu mandar um documento pedindo a carta de transferência de alguém que está saindo da CCB, se eu mandar um documento lá para a comum dessa pessoa, eu vou receber um documento de transferência? Essa é a consulta ao Supremo Concílio. O que a gente faz, então, IPB? O que a gente faz, Supremo Concílio? A resposta é: o Supremo Concílio resolve responder que essas pessoas sejam recebidas por pública profissão de fé, independente de novo batismo. Então, o batismo ele é considerado na sua necessidade. Agora, publicar a fé, dizer publicamente, reafirmar a sua publicação de fé é algo necessário. Vírgula. Suprimindo a congregação cristã. Nós, desde 2022, não recebemos mais por transferência, não assumimos responsabilidade sobre irmãos da congregação cristã. Quer dizer que eles não podem ser membros da igreja? Não. Quer dizer que o nosso tratamento com eles, com os católicos, com os espíritas, com outras religiões é o mesmo. Por que é o mesmo? O Supremo Concílio decide não reconhecer a CCB como igreja genuinamente evangélica, devido à identificação de características peculiares às seitas, a compreensão equivocada das escrituras sagradas, a natureza dos sacramentos, especificamente o batismo, sobre cristologia e exclusivismo. Exclusivismo é só a nossa igreja salva, só o nosso batismo é o certo, nenhum outro batismo fora da nossa irmandade serve. Então essa é a decisão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Então, os irmãos oriundos da CCB são membros por meio de pública profissão de fé e batismo. Por que a Igreja Presbiteriana não aceita o batismo que é praticado na congregação cristã do Brasil? Quais são as 3 marcas da Igreja verdadeira? Pregação, sacramentos e disciplina. A IPB está dizendo: a pregação lá não é fiel, porque a Escritura não só contém, ela é a palavra. Os sacramentos não são corretamente administrados, especialmente o batismo, e nós não estamos falando de aspersão e imersão, porque os assembleianos são batizados por imersão e são recebidos. O fato é
essa igreja não configura 3 apenas características de uma igreja genuinamente cristã. Então, é a postura do Supremo Concílio da IPB, e nós, como igreja federada, recebemos e concordamos com a postura do nosso Supremo Concílio. Dúvidas aqui? Vou dar para vocês 3 minutos. Deixa eu só dar a palavra para a irmã lá atrás, que ia fazer uma pergunta. Perdão, querida. Sobre o batismo? Eu só ia comentar que essa questão do batismo, assim, se fosse um batismo, um sacramento para a salvação, o ladrão da cruz não teria sido salvo. Não teria. Jesus afirmou que ele estaria com ele no reino dos céus. Um excelente exemplo. Então, não precisa nem a questão, o senhor citou da UTI, da pessoa lá no hospital, mas o maior exemplo que Jesus deixou foi esse, né? Claro e explícito. É Jesus, é o dono da salvação falando: hoje eu vou te encontrar lá no meu paraíso lá. Entende? E não foi batizado. Há quem diga que choveu no dia. E ele foi batizado. E foi por aspersão, hein? Conversa fiada, tá bom, irmãos? Conversa fiada. Mas é um excelente exemplo. Pastor, 2022 foi quando eu estava aqui na igreja já e eu ouvi eles falando que a congregação só tem, a Bíblia para eles só contém. Aí, o ano passado, eu vi um vídeo, eu estava lá fazendo assim, ó. Aí eu vi um vídeo da congregação que teve uma igreja, como que fala o pessoal lá que canta aqueles... isso mesmo, inteira, todos, eu acho que não sei quantos membros tinha na orquestra, que saiu. E aí, como o senhor está explicando tudo isso, e isso aconteceu de 22 para cá, então dá a entender que a congregação está perdendo membros e por isso que elas estão atacando, principalmente a igreja presbiteriana. E isso também começou a acontecer depois do... Isso. Exatamente, irmãos, exatamente. Então, estamos aí nessa realidade das igrejas, né? A turma fala assim, né? Não, nós não aceitamos outra doutrina, quem não é nosso vai para o inferno. Você sabia que um pastor presbiteriano pregou lá? Pouco tempo atrás? Pastor André, conhece o pastor André da IPB, não? Pastor André Mendonça, vocês conhecem ele, não? Pregou, está no YouTube. Está no YouTube. Você que é da CCB, que está me ouvindo, eu raspo a barba pela primeira vez em 10 anos, se vocês me derem um sermão nesse púlpito, hein? Eu faço a barba e vou lá feliz. Rapaz, que poderia, né? Poderia. Pregar um Romanos, glória a Deus. Estou pentecostal já. Irmãos, o documento da CCB define 12 tópicos de doutrina, na perspectiva da denominação. O texto diz claramente o que se crê, resume-se nos seguintes 12 tópicos. Alguém disse no comentário do YouTube: a verdadeira doutrina não é a que está na Constituição registrada em cartório, é a que está na contracapa do inário. Eu acho que seria importante pegar a contracapa do inário e registrar também lá no cartório junto com a doutrina. A gente só tem esse documento para tratar. Então, primeiro ponto, Bíblia Sagrada. Discutimos aí largamente, né? Discutimos largamente sobre o que eles creem a respeito da Escritura. Segundo ponto, um só Deus, unidade do Pai, Filho e Espírito. Rapaz, um presbiteriano subscreveria esse ponto assim, sem problemas. Fidelíssimo na leitura, entende? Jesus Cristo, rapaz, uma defesa das duas naturezas de Cristo, excelente. Excelente, dizendo que Jesus não é só homem, não é só Deus, as duas naturezas habitam na pessoa. A gente que é da teologia sistemática fala glória a Deus, alguém aí, firmando a doutrina bíblica. E o que eles professam documentalmente sobre Cristo é o que nós cremos, meu irmão. É assim, é a expressão dos documentos e concílios da igreja. Entende? Muito sobre a Trindade, você fala, meu Deus, isso aqui é credo apostólico. É excelente a definição.
Sobre Satanás. Satanás está lá, o capeta está lá, né? A definição de que Satanás e seus anjos são reais, de que operam sobre o mundo, né? Na crença das forças espirituais também. Novo nascimento e regeneração, regenerados aqueles que pela fé creem em Cristo. Excelente, muito bom. Batismo com água. Aqui a gente discorda, né, irmãos? Aqui a gente discorda. Batismo por aspersão, por imersão. Nada mais grave do que a forma de batismo no documento. No documento, a divergência que a gente tem é tão somente a forma de batismo. Pastor, por que vocês fazem por aspersão? Eu pergunto, por que vocês fazem por imersão? Não, porque Jesus foi mergulhado nas águas. O texto não diz que ele foi mergulhado nas águas. O texto diz que ele desceu as águas, ele foi ao lugar onde havia água, e no lugar onde havia água, João Batista o batizou. Não, mas o texto de Filipe e o eunuco diz desceram as águas. Diz mesmo. Diz. Diz que eles estavam numa carruagem, e Filipe estava expondo o evangelho, falando de Jesus, o eunuco quis ser batizado, e o texto diz assim, Filipe e o eunuco, ambos desceram as águas, e ambos saíram das águas. Tá, mas qual dos dois foi batizado? Filipe foi batizado? O eunuco? Porque se descer as águas é sinônimo de ser batizado, a gramática do texto, quem desceu as águas? Ambos desceram. Ambos saíram. Não há nenhum texto explícito sobre batismo por aspersão, não há nenhum texto implícito sobre batismo por aspersão. Mas vocês estão inventando esse negócio de aspersão, eu nunca ouvi falar. É que você não está lendo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a aspersão com água para remissão de pecados, para purificação, para cerimônia é amplo. João Batista está batizando por aspersão. Por que os fariseus não estão reclamando? Por que os fariseus não estão lá repreendendo ele? Porque é plenamente comum aspergir água. É prática dos sacerdotes. Então, é o ponto de discordância que nós temos. E até aqui, nada disso faz com que nós sejamos os certos e eles uma seita herética. Não é isso que faz a nossa diferença. Nós consideramos, irmãos, os que são batizados por imersão. Batismo com o Espírito Santo e a evidência de falar em novas línguas. Então, mais uma das discordâncias que nós temos. Temos também com os assembleanos, com os quadrangulares, com outros irmãos em Cristo que creem no batismo com o Espírito Santo, né? A evidência do batismo com o Espírito sendo a falar em novas línguas. Meu irmão, duas coisas precisam ser consideradas, eu vou considerar só duas no batismo com o Espírito Santo. Primeira delas, ou melhor, vou considerar três, me dá uma a mais aí. Primeira delas, quem nos convence do pecado para a salvação? Como há salvação sem ação do Espírito Santo? Não há. Não há. O Espírito Santo faz regeneração, ele implanta vida naqueles que estavam mortos. É impossível você passar a viver espiritualmente sem a ação do Espírito. O Espírito te convence do pecado. Se você está convencido que é pecador, é por causa do Espírito Santo. Não é possível ser salvo sem a ação do Espírito. O Espírito está em todo aquele que foi salvo. Todos os convertidos têm o Espírito Santo. Alguns têm mais comunhão com Deus, outros menos comunhão com Deus. Alguns são mais diligentes no esforçar-se da fé, outros são negligentes. Todos têm o Espírito. Segundo ponto, qual é o mistério de Atos 2? O mistério de Atos capítulo 2 não é, e eles oravam e ninguém entendia o que falavam. É esse o grande mistério? O texto de Atos 2 diz, e o grande mistério é, como estes homens, sendo galileus, sendo de Jerusalém, falam e nós entendemos na nossa língua materna. E aí o texto descreve inúmeras nacionalidades que estavam ali presentes. É língua dos anjos? É algo que não pode ser compreendido?
Eles entendiam os mistérios da língua de Deus na sua própria língua e glorificavam a Deus. E fruto disso, Pedro prega um sermão expositivo e eles vão se converter. 3.000 pessoas batizadas numa noite em Jerusalém, sem rio, sem lago, sem nenhum lugar de imersão. Detalhe importante, né? Então, há batismo com o Espírito Santo? Se há, tem que ser por meio de línguas humanas, tá bom? Aí você vai puxar o seu celular do bolso, abrir o Google Translator e clicar detectar idioma. Quem sabe o irmão esteja falando em alguma língua já catalogada. Você sabe o que é difícil? Ninguém recebe dom de línguas em iraniano, né? Persa. Ninguém recebe dom de línguas em coreano para ir lá como missionário para a Coreia do Norte. Nunca vi um dom de línguas em japonês, em inglês, em italiano, em nepali, em wayampi. Rapaz, Deus tem que dar um dom de línguas para esses povos não alcançados. Nunca acontece. O dom de línguas sempre é um negócio que nunca tem tradução. Terceiro e último ponto, antes de passar a palavra para o Rogério. Paulo diz, irmãos, se há então dons de línguas, fale 1, 2 ou no máximo 3. Se não houver quem interprete, que se cale. E é melhor ter uma palavra de profecia do que inúmeras palavras de línguas, porque a profecia edifica a todos, enquanto falar em línguas só edifica aquele que fala. Profecia no texto não é revelação futura, profecia é proclamação da palavra. O profeta não fica revelando o futuro toda hora não, meu irmão. Leia os profetas. Você vê que os profetas falam da parte de Deus. Paulo está dizendo, é melhor uma palavra só da parte de Deus, uma só exposição da Escritura que todos entendam, do que um falatório que ninguém entende nada. Então, meus 3 pontos só sobre falar em línguas, tá bom? E esse assunto é uma aula inteira, né? Uma aula inteira. Vai lá, Rogério. Com relação ao batismo no Espírito Santo, normalmente quando se fala de batismo com o Espírito Santo, sempre vai para os dons, né? Mas a questão aí do batismo com o Espírito Santo seria mais com relação a receber, talvez, a autoridade de Cristo, né? E aí eu queria uma explicação com relação a Atos 19. Certo. Tá? Por quê? Porque eu sempre tive essa dúvida com relação, pegando os Novos Testamentos, o Velho Testamento, principalmente a passagem de Pedro, quando Cristo pergunta para ele assim, quem você diz que eu sou, Cristo? Você é verdadeiramente filho de Deus, tal, não sei o que, aí foi Deus que te falou. Aí, na mesma fala, Cristo vira para ele e fala assim, afasta de mim, Satanás. Então, naquele momento ali, Pedro já poderia ter sido convertido, mas recebeu o batismo com o Espírito. E aí eu volto ali em Atos 19, justamente quando Paulo tem aquela passagem de Paulo perguntando sobre o batismo com o Espírito. Se eles já haviam recebido. Isso. Ótimo. Você, bem sucinto, na outra hora a gente pode reabrir o assunto, com certeza. Quando a gente está falando de Pedro, pré-crucificação, a gente tem que lembrar do Evangelho de João e Jesus dizendo, se eu não for, o Consolador não virá. A ação do Espírito Santo há desde todos os tempos, livre, como em Pentecostes, somente após a ascensão de Jesus. Por isso que no momento imediato à ascensão, Atos 1,8, Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ele ascende aos céus. Então, pensando em história da redenção, o Espírito age de forma diferente no Antigo Testamento. Não que não convencesse os corações, mas não é dado livremente. O Espírito, ele é quase carismático, eu poderia fazer essa comparação. As pessoas recebem a capacitação do Espírito de Deus para uma determinada tarefa. No Novo Testamento, a habitação de Deus não é o tabernáculo, o lugar de maior expressão de adoração não é o Santo dos Santos, a cortina rompida agora é, Deus vai habitar em vocês. Como? O Espírito Santo passa a habitar o coração dos crentes. Quando? Após a ascensão de Jesus. Essa é a perspectiva de história da redenção. O Senhor vai construindo a história. Atos capítulo 2, a gente tem então a fatídica descida do Espírito Santo. Todos conhecem a festa de Pentecostes. Por que haver outras duas? E não só Atos 19, mas se não me engano Atos 14, tem uma outra
não me lembro o capítulo, tem uma outra ocasião de clara manifestação do Espírito Santo, de uma descida do batismo. Por que há essa manifestação? Porque a igreja está dividida ainda no padrão étnico. Ainda há crise entre eles de quem é verdadeiramente o povo de Deus. Paulo vai discutir isso em Romanos. Atos capítulo 15 tem essa discussão, dizendo: irmãos, o povo de Deus são aqueles que têm a fé que Abraão teve, e não aqueles que são descendentes de sangue de Abraão. Por que Deus opera 2 episódios grandes de uma evidência pública da descida do Espírito Santo? O primeiro deles é sobre os gentios, o segundo deles é sobre os samaritanos. Qual é a visão da igreja recém-formada sobre gentios e samaritanos? Eles são considerados estranhos. Eles não são considerados povo de Deus. Essa é uma evidência pública de, irmãos, nós precisamos ter como irmãos os gentios. Tá, mas quem garante que eles são irmãos? O Espírito Santo garante. O Espírito Santo é a testificação de que essa operação é de Deus. Ninguém pode duvidar de que Deus está operando ali por meio da descida do Espírito. Em Atos 19, a mesma coisa. Se você ler o final de Atos 18, você vai ver que Estevão é um homem cheio de fervor, e a Escritura diz assim, cheio de espírito de sabedoria. E ele só conhecia o batismo de João. Ele ainda não conhecia todas as coisas que tinham sucedido. E a Bíblia não narra Estevão sendo batizado com o Espírito Santo, ainda que Priscila e Áquila e toda a igreja de Éfeso já conhecessem isso pela plantação do apóstolo Paulo. Então, a cena parece bem característica de uma confirmação aos gentios e uma confirmação aos samaritanos. Por que nós cremos que isso é uma ação pontual de Deus e que isso não é um ato contínuo para toda a igreja em todas as épocas? Meu irmão, Deus agiu com os profetas de Baal por meio do profeta Elias porque era necessário no tempo de Elias. É uma ocasião e Deus está agindo numa necessidade. Na nossa perspectiva, a ordem de vão e preguem o evangelho até os confins da terra, o dom de línguas dá condições para a igreja começar essa tarefa. Hoje, a igreja não tem condições de continuar a tarefa sem a continuidade desse dom, você não vê ele sendo operado. Não, pastor, é claro que a gente vê. Então me mostre um dom de línguas de alguém que recebeu esse dom e passou a falar outro idioma e usou esse idioma para evangelização e missões. Não acontece. Entendeu? Então, essa é a perspectiva dos outros 2 Pentecostes. Tá bom? Irmãos, vou dar um sprint final aqui para ver até onde a gente consegue ir. O batismo com o Espírito não é diferente do que outros irmãos pentecostais acreditam, apesar da CCB não se considerar necessariamente uma igreja pentecostal. A Santa Ceia, no documento, é igualzinha à nossa. A prática já não se sabe. Entende? Vou citar alguns exemplos já. Abstenções. Aqui nas abstenções, a recomendação é a de Atos capítulo 15. Se abster da carne sacrificada aos ídolos, da imoralidade, do comer sangue. Mas na prática, abstenções virou um outro negócio também. Cura divina, com base em Tiago capítulo 5. Está entre vós alguém enfermo? Então vá, unja-o com óleo. E o que diz o texto? O que vai salvar o enfermo? E os presbíteros devem orar. E a oração de fé salvará o enfermo. Então, está na doutrina deles que ungir com óleo é sinal de cura de doenças. Cura de doenças. A oportunidade está sempre aberta, né, irmãos? Essa semana nós sepultamos uma irmã querida. E eu fui, dolorosamente, sábado passado, eu estava dentro da UTI segurando a mão dela. Segurando a mão dela e ela sem ar no pulmão. Se a unção com óleo é isso aqui, por que a gente não vê isso acontecer? Não, mas eu tinha uma dor na coluna muito forte, tinha uma dor de cabeça muito forte. Então, e o câncer? Jesus não cura câncer? Ah, pastor, vocês presbiterianos não acreditam que Jesus cura câncer? A gente acredita. E se eu abrisse o microfone, inúmeros irmãos iam te contar aqui de milagres operados pelo Senhor, não mediante ação com óleo. Não é unção com óleo que salva ninguém. Não é unção com óleo que traz a salvação. O que traz
misericordiosamente o operar de Deus é a oração de fé que salva o enfermo. Ah, mas por que ungir com óleo então? Porque não tinha dipirona. Você entende que massagear com óleo o irmão que está enfermo é o remédio que se tem? O texto de Tiago está dizendo assim, ó, aplica o remédio e ora a Deus, e a oração de fé salva o doente. Entende? É isso que o texto está dizendo. Ah, mas isso é da sua cabeça. Ah, vai estudar grego, irmão, pelo amor de Deus. Entende? Vai lá pesquisar um negócio para não falar da sua cabeça. Arrebatamento. Eles creem no arrebatamento, nós cremos também. Eles acreditam que o arrebatamento é antes do milênio. A igreja não passará pela perseguição. A igreja passará pela perseguição. Sim, meu irmão. Sim. A grande tribulação é grande porque os crentes é que estão sendo atribulados. E o texto de Apocalipse vai dizer, quem são estes que têm as vestes brancas e continuamente chegam? O ancião que está junto do apóstolo diz, estes são aqueles que vêm da grande tribulação. A igreja passa sim pela grande tribulação. Ah, mas vocês não acreditam no arrebatamento? Acreditamos. Quando? No último dia. No último dia. A narração de 1 Tessalonicenses capítulo 4 é expressa. No último dia, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Ah, mas isso não é um evento secreto. Não é um evento secreto. Jesus diz que a volta dele e o arrebatamento é um relâmpago que vem do Oriente ao Ocidente, um grande clangor de trombetas. Tem que ter tomado muito calmante para dormir e não ver essa cena, hein? Entendeu? Quem não vai perceber o céu se abrindo de ponta a ponta e um clangor de trombeta e os anjos recolhendo os eleitos dos 4 cantos da terra? Então, cremos com diferenças. Isso, o arrebatamento faz com que nós... É o arrebatamento o nosso grande problema? Não é, meu irmão, não é o arrebatamento. Entende? É o que então? É a ressurreição final? Não, isso aqui que a gente subscreve pra caramba. No último dia, tanto crentes quanto ímpios, todos serão ressuscitados, uns para a condenação, outros para a salvação. O que é o problema? É o que não está nos autos. O que não está nos autos. Por exemplo, o que se faz com o que sobra do pão da ceia? O que faz com o pão que sobra da ceia? Os diáconos. O que a gente faz com o pão que sobra da ceia aqui? Fica lá, ué. Se não estragar, usa mês que vem. Café da manhã. Aquele bolachinha nosso não dá, não. Pô, irmãos, Deus podia tocar no coração de alguém para fazer uma massa para nós, né? Fresca. Onde que está o negócio aqui, meu irmão? A nossa perspectiva da ceia é: a ceia não é literalmente o corpo de Cristo. Mas a ceia também não é uma vaga memória. Quem crê que o pão se transforma em carne são os católicos, os romanos. Quem crê que não tem nada de Jesus, é só uma vaga lembrança da nossa cabeça, são os luteranos. O que nós cremos? Cristo está presente na ceia? Sim. Presença física e literal? Não. Como Jesus está presente na ceia? Espiritualmente. O pão e o cálice têm valor? Eles se tornam relíquias? Eles se tornam poderosos? Não, eles são pão e cálice. Tá, mas onde que está o meio de graça? Onde que está o poder? Em Jesus, que está espiritualmente presente na ceia. Então, quando a ceia acaba, o cálice está assim energizado? Não, o cálice é cálice. Então, por que a gente daria um tratamento especial ou algo assim? Os relatos que nós temos é que em algumas comunidades locais da Congregação Cristã do Brasil há cemitério do corpo de Jesus. O restante da ceia é enterrado. Nós ouvimos relatos de pessoas que dizem que um pouco de vinho foi derramado sobre a toalha e cheirava sangue. O nome disso é transubstanciação. Isso é catolicismo romano. Entende? Nós não cremos nisso. Então, no final tem que queimar, tem que enterrar, tem que nada, meu irmão. Não tem que nada, porque não é nisso que está o valor e a presença de Cristo. Tá bom? O pessoal que está vindo pode entrar, os adolescentes podem tomar assento. Estou terminando aqui já.
irmãos, qual é o problema aqui no um só Deus e um só batismo, né? Não há essa prática. A confissão é diferente da prática, inevitavelmente. O problema do batismo com água, não há nenhuma preparação para o batismo, nenhuma. A preparação para o batismo é, quem neste momento quer, que venha. Ah, mas não está na Bíblia que tem que preparar. Não é isso que Filipe fez com o eunuco? Então o exemplo de Filipe serve para emergir, mas não serve para testar a fé do outro. Filipe está lá, conversando com o eunuco, explicando o evangelho, e ele diz, você crê, eu criei, você entendeu? Eu entendi. Depois da exposição do evangelho, vem então a confissão, vem então o firmar-se da palavra no batismo. Então, nós não temos esse tipo de prática, nós não temos essa perspectiva. E aí, fora as narrativas, né? Se o corpo todo não for mergulhado dentro da água, o batismo é inválido. Tem que ser em água corrente, porque você corre o risco ali de ter o pecado habitando a água, né? A turma, tem uns que creem em água benta e tem outros que creem na água de pecado, né? Até no hospital, quem tiver nos últimos dias de vida tem que ser batizado. Pobre ladrão na cruz. Rapaz, Jesus até prometeu para ele, mas ele chegou na porta do céu, não tinha batismo. Aí diz a piada, né? O São Pedro mandou ele descer o elevador. Sempre tem uma piada de boteco nessa história, né? Deixa eu só citar aqui, irmãos, questões últimas. Ofícios da igreja, como se dá o governo? Em duas principais divisões, ministério e administrativo. Os documentos dizem que esses governos não interferem um sobre o outro, mas isso aqui tem cheiro de episcopal. Cheiro de episcopal. Por quê? O ministério é de cooperadores, o ofício ministerial e diáconos. O conselho dos anciãos mais antigos do Brasil, que se reúne em São Paulo, em proteção à unidade espiritual, poderá revisar, substituir soberanamente qualquer decisão tomada pelos conselhos de anciãos em reunião geral ou estadual. Cheiro de episcopalismo. Pode decidir o que vocês quiserem. Quando os mais velhos decidirem o contrário, não tem documento, não tem recurso, não tem conversa, vai ser do jeito que o grupo dos anciãos mais velhos decidiu. Pobre você que mora no Ceará, miserável você que é do Rio Grande do Sul e que não tem condições de estar presente no Brás. Seu documento não vai ser recebido. Esse negócio de ficar mandando documento, tribunal de recursos, isso é coisa da IPB. E na IPB tem. Se você recorreu e seu documento não foi atendido, existe um tribunal de recursos do Supremo Concílio para você recorrer e pedir revisão da decisão mal tomada, mas aqui não tem. A ordenação, como se ordena alguém? Semana passada a Nathalie perguntou. O ofício ministerial são apresentados conforme deliberação do Conselho de Anciães, segundo a guia de Deus, pela revelação do Espírito Santo. Deus me revelou que o adolescente da igreja vai ser... Deus me revelou que o Jonatas vai ser ancião. Mas Deus revelou para mim. Você vai dizer que o Jonatas não é capaz, ele é muito jovem, ele não dá bom testemunho. Deus revelou para mim. Se Deus revelou para mim, se o Espírito Santo me falou, quem é você para dizer que não falou? E assim surge. Como isso acontece na IPB? Estamos falando sobre diferenças. A igreja presbiteriana elege os seus pastores, seus diáconos e seus presbíteros. Eles são eleitos. A maioria da igreja vai se reunir em assembleia e vai votar a eleição destes. E eles estarão com autoridade no tempo que a igreja deu autoridade para eles. Eles não são em si autoridade, eles são pelo tempo que eles exercem mandato. E se avacalhar durante esse tempo, eles vão ser disciplinados, corrigidos. E, meu irmão, se a liderança da igreja exigir de você coisa errada, você tem não só o direito, mas o dever de desobedecer à liderança da igreja. Porque nós, presbiterianos, eu, pastor da igreja, estou te dando permissão para me desobedecer, me desacatar, para me dizer que eu estou errado, sempre que eu estiver fora da Escritura. Nós somos fiéis aos líderes, enquanto os líderes são fiéis à Escritura. Meu irmão, líder nenhum tem soberania sobre a igreja. O soberano da igreja é Cristo.
Nós somos vasos de barro, mero vaso de barro. O tesouro é Cristo. Bem, ordenados então pela revelação do Espírito Santo, é terminantemente vedado a administração intervir no ministério da Congregação do Brasil, não podendo instituir, nem destituir, nem afastar seus integrantes, a atribuição exclusiva de competência do Conselho dos Anciães. Então, o Conselho dos Anciães tem o poder na mão. Qual é o problema das abstenções, que é ponto doutrinário? As abstenções não vão ficar só no abster-se da imoralidade, no abster-se lá de Atos capítulo 15. Então, o Conselho dos Anciães, em proteção a essa doutrina, poderá retirar a liberdade de manifestação nos cultos de qualquer membro, bem como comunicar às igrejas para cumprimento dessa deliberação. Então, eles vão caçar qualquer membro das suas atribuições, das suas permissões de participação do culto, conforme melhor lhes parecer. Mas, pastor, tem disciplina na IPB? Tem. E todas as vezes que um irmão é disciplinado, depois de acariar provas, ser ouvido, apresentar as suas testemunhas, ter direito de chamar alguém para ser seu representante defensor, quando então a disciplina é efetuada, ela é consumada e comunicada, ele tem prazo para recorrer. Ele pode recorrer ao conselho da igreja, ele pode recorrer ao presbitério, ele pode recorrer até ao Supremo Concílio dizendo: foi injusto a forma que me tiraram. Aqui não existe isso. Artigo 22. A criação de uma reunião regional ou estadual, bem como a solução de questões relativas a pontos de doutrina, são competência exclusiva do Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil. Os anciães mais antigos decidem qualquer questão de doutrina que se levante na igreja. Artigo 43. A congregação cristã, sob coordenação e distribuição geral do BRAS, poderá manter distribuidoras responsáveis pela distribuição de Bíblias Sagradas, inários, véus e demais artigos necessários de acordo com a sua fé e doutrina. Nós nem chegamos no véu, meu irmão. Nem entramos no mérito do assunto. De dizer que as mulheres devem cobrir a cabeça sempre que se apresentam a Deus. Inclusive em casa, nas suas orações, devem orar com o véu sobre a cabeça. Que dizer do fundamento teológico para os homens se assentarem de um lado da igreja, as mulheres se assentarem de outro lado da igreja? Eu vou sentar com a minha família. Não tem família aqui. Aqui tem irmandade. A gente não se considera em nenhuma outra coisa senão irmandade. É o documento da igreja. Olha, essencialmente o problema que é. Bem, aqui nos véus e associado lá às abstenções, então todas as abstenções que não estão lá necessariamente no documento, que não estão na Constituição, elas são área de deliberação do Conselho de Anciães. Então, o que o Conselho de Anciães diz que se deve fazer, a igreja deve fazer. Daí as práticas, né? O usar do véu, o não ter barba. Não pode ter barba, meu irmão. Sei que tem barba junto com Abraão, com Moisés. Jesus não tinha prestou barba Gilete não, hein? Vai todo mundo descer de toboágua sem fazer curva, né? Então, eis o problema, tá bom? Você já viu foto do Edmilson com barba? O Edmilson tirou a barba por causa dessa doutrina aí, brincadeira, irmãos. Então, irmãos, não tem recomendação bíblica para isso. Pastor, mas lá na Escritura diz que não pode fazer tatuagem, a Bíblia fala. Irmão, o texto que diz que não pode marcar o corpo, diz que não pode fazer a barba. O texto de Levítico. Se você for parar só as pontinhas da barba. Então, é lei cerimonial, meu irmão. Numa outra hora a gente fala sobre isso. Não pode usar calça comprida. Que dó dos meus colegas de escola. Os meninos levavam bermuda escondido, trocavam a bermuda escondido lá no fundo da quadra da escola, jogava futebol, corria de um lado para o outro, vestia a calça correndo e voltava. Não pode, os homens não podem usar bermuda, as mulheres não podem usar calças compridas. Eu lendo essas documentaiadas, em algum momento fala até assim, mas no interior algumas mulheres precisam da equitação, precisam andar a cavalo, charretes, como se faz de vestido? Aí diz que usem calça, mas usem o vestido por cima. Então, me prova na Escritura que Jesus quer isso da igreja. Então pode usar a roupa que quiser. Não pode usar a roupa que quiser.
pode usar a roupa que glorifica a Deus. Você precisa glorificar o Senhor. Você precisa se vestir com ordem, com decência. Mas ordem e decência não é a roupa autenticada da igreja. Sabe, a régua da igreja. Meu irmão, Deus me livre o dia em que a igreja precisar colocar uma régua sobre os joelhos de uma irmã para saber se a saia está comprida ou se está curta. Você precisa ser fiel ao Senhor na sua forma de vestir. E a igreja não tem que ficar ditando como você vai fazer isso, né? A forma como você vai cortar cabelos, brincos e adornos, os documentos dos conselhos de anciães falam abertamente: não use joias, evite ao máximo, essas coisas são terríveis, elas são tentadoras, elas são problemáticas, né? Então, em algum momento posso falar. Dízimos e ofertas, não temos dízimos e ofertas, tem contribuições voluntárias. O argumento é: dízimo é da lei de Moisés e nós não praticamos mais a lei de Moisés. O contra-argumento é: dízimo não é da lei de Moisés. Abraão pagou o dízimo quando Moisés nem era nascido. Abraão deu a 10ª parte, e o texto chama de dízimo a Melquisedeque. Então, não é a lei de Moisés, e por isso não cai. É estatuto perpétuo. Os crentes fazem isso desde sempre, a todo tempo. Então, existe aí as ofertas voluntárias, mas não existe dízimo. Remuneração de cargo espiritual. Rapaz, fui xingado no YouTube, hein? Esse pastor aí quer ganhar dinheiro. Meu irmão, sou assalariado da igreja, graças a Deus, e por isso, em tempo integral a serviço da igreja. Mas isso não está na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, camarada. Os sacerdotes viviam do quê? Os sacerdotes viviam do quê? Levítico está o tempo todo dizendo: então se dará o cordeiro, e o cordeiro será repartido, e essas partes serão queimadas, e esta outra parte do animal será para a subsistência, para o sustento do sacerdote. O Antigo Testamento diz: não amarre a boca do boi enquanto debulha o milho. Enquanto o boi trabalha, do trabalho se alimenta. Quer dizer que o pastor então tira a parte dele dos dízimos? Não, meu irmão, recebe salário. O Novo Testamento diz: é merecedor de redobrados honorários os presbíteros, os bispos, com excelência, aqueles que se afadigam no ensino, aqueles que presidem bem. Então, é um outro ponto de divergência nossa. Tem uma ordem de não evangelização, né? Não pode abrir site, não pode fazer nada em nome da CCB, não pode ter folheto evangelístico. A fala clara deles é: quem tiver interesse espiritual de conhecer a sua doutrina deverá frequentar seus cultos em qualquer de suas igrejas. Então, não vai fazer o que nós vamos fazer aqui agora, não. Terminar a escola dominical, aqueles que tiverem disposição e disponibilidade, as duas coisas a gente vai evangelizar aqui no nosso bairro, convidando as pessoas para o nosso trabalho de Páscoa. Então, isso aqui não acontece. Mas, olha que curioso, artigo 26, parágrafo 2, os diáconos podem atender a viagens missionárias, tá bom? Então, não pode evangelizar, mas se for um indígena, quem sabe aí você possa fazer algum trabalho. Inclusive tem o Departamento de Atendimento às Aldeias Indígenas, está lá disponível no site. Então parece mais uma daquelas inconsistências sobre o que se diz a respeito da igreja. Então, afinal das contas, as tendências episcopais estão aí, né? O batismo e o problema que nós citamos. A membresia é uma última coisa que vale a pena citar, porque isso aqui é muito diferente de tudo que se viu. A membresia diz assim: a congregação cristã no Brasil não efetua registro de membros por entender que o vínculo é de natureza espiritual do fiel para com Deus. As decisões da Assembleia Geral serão tomadas em qualquer convocação pela maioria dos membros presentes, cuja manifestação será aclamação. Não efetua registro de membros, mas em qualquer convocação pela maioria dos membros. Não sei como isso funciona, tá bom? Então, pelo que eu entendi, se eu me autodeclarar membro, posso ir lá na Assembleia e participar como membro. Mas eu acho que o presbitério não ia ficar muito feliz, então não vou fazer isso, né? Mas, irmãos, orem ao Senhor. Orem ao Senhor. Nós estamos falando de um lugar que deixou os fundamentos, os 3 fundamentos de uma igreja genuína. Apresente o Evangelho, sabe? Gaste tempo. O objetivo disso aqui é para que você esteja precavido, para que você entenda o contexto onde nós estamos. Nós vamos continuar falando, isso é uma série de estudos. Vamos falar sobre hindus, sobre muçulmanos, sobre teologia liberal. Temos outros assuntos ainda por quitar. Esse é só um deles.
que a turma gosta de falar. Nós não estamos nesse pacote. O nosso negócio agora é seguir a vida com Jesus. Então, fala de Jesus. Sabe, quando você tiver pessoas ao seu redor, não seja rançoso, não seja truculento, vá partilhar do Evangelho, ouça as necessidades dessas pessoas, entenda o que se passa no coração, ajude eles a entender aquilo que Jesus ensinou. Essa é a tarefa. Então vão e ensinem a outros aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, se nós temos conhecimento de que há denominações que não têm ensinado aquilo que Jesus ensinou, nosso trabalho como crentes é ajudá-los a compreender, é ensinar a eles aquilo que Jesus tem ensinado. Tá bom? Se surgirem dúvidas, peço aos irmãos, por favor, me procurem aí pessoalmente, tá bom? Você que está nos acompanhando, se você tem dúvidas, precisa de ajuda, manda um direct lá no Instagram da nossa igreja. Essa semana um jovem nos procurou, falei com ele pelo WhatsApp, estamos à disposição para suprir as suas dúvidas, caminhar com aqueles que desejam algum tipo de assistência, tá bom? Contem conosco. Deus abençoe, irmãos.